Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso. Hoje, ainda discutindo elementos fundamentais das eleições 2020, para analisarmos os vários segmentos da nossa sociedade, estamos com o tema Cidadania LGBT. Para tratar desse assunto, nesse primeiro bloco, nós convidamos Eduardo Oliveira, professor, geógrafo e membro do Conselho Estadual de Educação pela Juventude. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Eu que agradeço o convite, estamos aqui, espero contribuir com esse debate riquíssimo que a gente vai fazer agora. Ô, rapaz, eu vou te falar, para mim é uma grande novidade. Eu sou um pastor, estou licenciado, mas sou pastor. Essa é uma televisão TV Capital, e acho que é um tema que nós temos de enfrentá-lo, temos que conversar sobre isso. Você é homossexual? Sim, desde que eu nasci. E você... Eu me entendo por gente faz pouco tempo. E você milita nos segmentos de direitos, de proteção de direitos civis? Sim, na estrutura de Estado, sim. Já participei do Conselho Estadual para pessoas LGBT, já participei do Conselho de Igualdade Racial, hoje sou membro do Conselho Estadual de Juventude, já fui presidente do Conselho Estadual de Juventude e agora de Educação. Eduardo, vamos começar do princípio? Vamos. O que, afinal de contas, é a homossexualidade? Dá para definir de tal forma, né? Eu perguntaria, você conseguiria explicar a heterossexualidade? Eu acho que... Eu consigo. A homossexualidade é muito simples de dizer. São pessoas que sentem atração e afeição por pessoas do mesmo sexo. Uhum. Elas se orientam para essa sexualidade, então você pode dizer que elas são homossexuais. Eu, para ser sincero, não gosto muito, acho que me soa muito um nome muito comprido, homossexual, né? Parece uma marca de alguma roupa ou de um produto de limpeza. Não é isso, são pessoas. A gente, se for falar de orientações sexuais, existem estudos que definem por mais de 35, 36 de orientações sexuais, assexuais, sexuais, assexuado, travesti, transexual. Tem uma infinidade de outras oportunidades aí da sexualidade humana que ainda precisam ser mais do que discutidas. Eu sou um homem gordo. Eu também. Não, você tá muito elegante. Eu sou um homem gordo, eu fui um bebê gordo, eu fui uma criança obesa, eu fui um adolescente gordinho. Sim. Mas eu não consigo me ver como gordo. É muito comum as pessoas, às vezes, quererem nos limitar por essa condição. Você acredita que as pessoas que, quando são apontadas, parece-me que exclusivamente como homossexuais, ou seja, você é um geógrafo, você é um professor, você é uma pessoa politizada, ou seja, você vai muito além da sua condição homossexual. Assim como eu vou muito além da minha condição de gordo. É discutir um pouco isso? Tem momentos que é necessário que você reafirme a sua identidade, né? Quando essa característica, ela recebe uma pressão contrária da sociedade tentando te inibir, é isso? Posso te dar exemplos no trabalho, na escola, em algum... Vou pegar o trabalho. Quando nas festas do trabalho, no final de ano, tragam sua companheira, né? Tragam sua esposa, tragam sua namorada. E aí você não abre a possibilidade para as pessoas na condição homossexual, na condição de gay, que tragam seus companheiros, que tragam seus maridos. Então a própria empresa, seja pública ou privada, ela não consegue enxergar a homofobia institucionalizada que ela está promovendo quando ela não abre o leque de possibilidades que existem no seu próprio corpo de trabalho. Mas hoje está mais fácil, tá, não, Eduardo? Você está com 39 anos. Está mais fácil para quem? Já denunciei sua idade, né? Está mais fácil para quem? Vamos lá. Os meninos de 14, 15 anos, eles hoje têm um espaço muito mais tranquilo de vivência da expressão da sua sexualidade, seja qual seja ela. Né? A gente consegue enxergar isso mais. Porque também tem essa questão, a homossexualidade é multifacetária, né? Quando você fala multifacetária, isso quer dizer... Rapaz, pergunta profunda essa. Então, eu vou devolver para você. Explique para mim e para a nossa plateia, o telespectador e o internauta, da maneira mais simples que você puder. O que é um homem cis, um homem trans, mulher cis, mulher trans, e o que a sigla LGBTQ+, como é que a gente entende esse universo? De repente, eu acho que é um pouco de ignorância nossa. Acho que, pelo contrário, quando a gente é colocado frente a um tema que é novo, ser informado dele nos traz à luz e deixa as coisas mais simples. Vamos começar pelo fim. O que é o LGBT, né? L vem de lésbica, B de bissexual,
G de gay e também o T de transgeneridades. Tanto travestis, transexuais, e aí tem uma série de outras questões, né? Quando a gente colocou também o Q na sopinha de letras, e o Q vem de queer, né? Que é essa pessoa que não se identifica com todas essas denominações, ela está à luz disso, anos-luz, então não é nem masculino e feminino, ela quer reivindicar outras expressões, e isso é muito mais entendível. Vamos às questões que você colocou do cis, né? O cis é a pessoa que nasce com seu órgão reprodutor e ele se reconhece de acordo com o aspecto biológico da sua nascença. É o seu caso e o meu. É o seu caso e o meu. Eu sou Nós somos homens cis. Cis. A diferença está na nossa orientação sexual. Você é heterossexual, creio, e eu sou homossexual, creio. Eu também creio. Vamos continuar vivendo. Vamos continuar vivendo. Né? Então, para ser bem didático, o cis nada mais é do que a pessoa que se identifica com... Eu estou muito novo, eu estou só com 53 anos. Se a gente for falar de sexualidade, ela se expressa através dos idos, dos tempos. Né? Você pode ter uma expressão de sexualidade até os 20 anos, exercer de outra forma dos 20 aos 40 e por aí vai. Você é um homem em transição, como eu também sou. Então, não se pode limitar o ser humano a uma questão única de ser ou que é, só porque nasceu ou viveu. Eu queria que você explicasse um pouco sobre essa questão do homem trans, mulher trans. Tá, o homem trans... Porque o homem cis... É o que se identifica com o seu aparelho biológico de nascença. Né? E esse homem que se identifica, ele pode ser hétero ou pode ser homossexual. Ok. Ponto. Os homens e mulheres trans, o transgênero é aquele que ele nasce com um órgão sexual, um aparelho biológico, entretanto o seu cérebro dialoga com uma outra expressão de gênero. Então ele pode, por exemplo, um menino que na sua vivência ele se identifica o tempo inteiro com as condições da feminilidade. Aí os pais vão precisar orientar essa criança ou esse jovem para que ele, no momento oportuno e de acordo com cada faixa etária, ele possa ir se transformando até ele entender o que é isso. Né? Então, geralmente, e quando você fala de um homem trans, é aquela personalidade que nasceu com um órgão. Vamos lá, um menino que nasceu com vagina, mas que no limiar da vida ele entende que ele é uma menina. Então ele vai se orientar para a feminilidade. Nós temos aí o famoso a Tammy Gretchen, né? O Tammy hoje... Então o Tammy é um homem trans. É um homem trans. Nasceu como filha da Gretchen, Tammy Gretchen. Nasceu com um órgão sexual feminino, com uma vagina, mas na cabeça mas dele... a cabeça é totalmente masculina. E ele fez isso para o público. Ele transformou essa transição dele, ele transformou isso... a gente tem exemplos também nos Estados Unidos. Você pega, por exemplo, o filho da Cher, uma cantora famosa, nasceu menina e nasceu com vagina e ao longo da vida foi se transformando no menino. Muito parecido com o caso do travesti mais antigo, principalmente, é um tipo de pessoa trans? A travestilidade, ela tá não necessariamente na questão de gênero. Por quê? Não necessariamente... Às vezes é uma questão psicológica, né? Não é necessariamente sexual, muitas vezes. Porque a travestilidade está muito no sentido das vestes, né? Ele pode exercitar ou não o seu gênero para a feminilidade. O que é importante deixar claro é que quando você vê uma pessoa vestida de mulher, você não vai falar, ô fulano, e chamar ele com um pronome masculino, porque você tem que entender que a interpretação, a vestimenta define o ser. Na questão cultural, se eu estou te vendo de terno, da forma com que você está vestido para mim, você não vai falar a Giovanni, você não vai usar essa expressão. Ou hoje você acha... eu vou pegar o caso Fique à vontade, eu sou muito tranquilo com isso. Viu? E tem muitas das discussões que interferem na questão da semântica. Né? O O ou A não vão definir personalidades. Entretanto, se você está verificando, você pega a Pablo Vittar. Isso. No momento que ela está vestida de mulher, você não vai falar o Pablo Vittar. Não, a Pablo. Porque ela está vestida de mulher, ela é uma mulher. Agora, porque tem vagina ou não tem vagina, porque nasceu com um órgão sexual feminino ou não, isso não vem a condição. Apesar de Pablo ser gay, né? Isso tem que ficar claro. Mas no momento que ela, na questão cultural, está vestida de mulher, é necessário que você utilize o pronome da forma correta. E aí vem uma coisa interessante. A Pablo Vittar, que ele não quis mudar o nome. Não. Ele gosta do nome dele. Como o Tammy. Ele é um homem gay. Ele é um homem gay.
Mas ele não é um homem trans. Não é trans. Ele se traveste porque isso auxilia ele na sua carreira artística. Nós poderíamos ir para um outro caminho. Pelo menos foi isso que eu vi na entrevista. Sim. Que ele nós deu. poderíamos ir para um outro caminho que é da drag. Você faz ideia o tanto que isso deve ter mexido com a cabeça das pessoas que estão Eu assistindo? acho que é legal que mexa mesmo, porque é essa a ideia. É por isso que o meu programa chama Controverso. A minha ideia é trazer a controvérsia. Mas o drag, por exemplo, pode ser feito por homens ou mulheres, gays ou não, porque o drag é uma expressão da cultura LGBT. Você faz ideia, você explicar para um homem como eu, goiano, nascido na Vila Nova, do Pé Rachado, começou de Piqui, né, filho de José Bueno, e com 53 anos, de que um homem que se veste de mulher permanentemente, ou todos os dias, que ele não é homossexual, é muito difícil para a gente acreditar. E podemos entender que, do ponto de vista cultural, ele pode, como o Pablo, utiliza do aspecto feminino para poder vencer a vida e ganhar dinheiro. E ele faz isso bem feito. Podemos discordar ou não. Eduardo, agora a grande pergunta. Você é feliz sendo gay? Muito. Muito. Eu sou feliz sendo hétero. Vamos ser felizes. Aonde que está o problema? Está na construção que as pessoas entendem de que, por exemplo, masculinidade... Está naquilo que eu quero que você... Por exemplo, eu queria que você fosse meu genro. Aí você não vai ser meu genro. Será que é isso o problema? Nada impede aquilo que eu gostaria que a pessoa fosse? Eu acho que quando a gente entra no público e no privado, as pessoas compreendem, elas acabam interferindo demais. E na atualidade, quando você pega as questões que envolvem as grandes mídias ou as redes sociais, essa interferência ela é dinâmica. No passado, vinha menos, você tinha pouco essa relação porque ela estava em espaços pormenorizados. Hoje não, com um clique você já consegue falar com alguém que você está... Tá, mas por que você já se sentiu rejeitado alguma vez? Rejeitado pela sociedade? Já tive numa mesa de negociação o fato de ser gay não poder alcançar um grau de um espaço público, por exemplo. Já tive. Você é gay. Não, a gente não quer você agora porque isso pode queimar fulano, ciclano. Já tive. Por que é difícil para a sociedade aceitar a homossexualidade? E essas diversas, o que eu chamei de multifacetário, acho que fica bem colocado hoje. Sim. As multifacetas do tema. Por que é difícil? Há uma quebra do princípio de unidade, né? Quando a gente fala da heteronormatividade, há um jeito de ser homem. Você é hétero, homem, branco, cristão, burguês, aquele burguês que a gente entende que tem dinheiro. Você tem cara de burguês. Isso eu posso ser Você tem cara de hétero, você tem cara de burguês. Então, mas aí eu passo Você invisível. É branco. Mas, Giovanni, aí eu passo Você invisível. sofreu pouco, irmão. Eu sofro muito pouco. E você tem essa consciência. Isso, porque são marcadores... Se você fosse negro, visivelmente afeminado, pobre... Sofreria mais. Sofreria muito mais. Aí entra a importância fundamental dos grupos de defesa. Nós vamos LGBT. pensar nisso como marcador social de diferença. Essas são condições que você dá a mim de privilégio, mas até mesmo para a minha orientação sexual, eu precisei fazer assim para poder ser aceito, porque muitos acabam tendo que botar o pé na porta com a sua feminilidade, com o seu trejeito, para poder ser respeitado. Respeito, a gente não está falando nada mais do que isso. O fato de estar aqui, eu não consigo ser diferente, eu sou esse Eduardo que cá está, a única diferença entre eu e as pessoas que estão nesse estúdio é a forma com que eu exercito minha sexualidade, no meu quarto, com o meu parceiro, as formas com que... Agora, eu acredito que as pessoas precisam respeitar as outras. E o Estado precisa garantir isso. De que forma? Não impedindo que o outro tenha acesso aos seus bens quando eles estão casados há mais de 20 anos. Eu já fui um cara casado por 14 anos com o mesmo cara. E aí, nós nos separamos, mas vamos que nessa trajetória um tivesse morrido ou não. Até dias atrás, a própria sucessão de direitos daquilo que a gente construiu junto, a família poderia, ainda hoje, entram na justiça para poder tomar do parceiro. Isso é um absurdo. Esculhambar o cara a vida toda, rejeitar o cara a vida toda. Mas você quer uma outra que é muito básica? Doação de sangue. Você, hétero, podia, há dias atrás, entrar num hemocentro e doar sangue. Mas era por causa do preconceito em relação a... É um exercício da sexualidade, só isso. Mas não tinha a ver com a AIDS, não? Ué, uma ignorância a respeitar. Não é ignorância, porque se fosse a ignorância... Já tinha sido sanado. Já tinha sido sanado. Você tem uma portaria do Ministério da Saúde que jamais foi suspendida por efeito de decisão do Supremo, que dizia que homens gays não podiam doar sangue. Mas eu vou chamar uma outra pessoa para estar aqui conosco. Ele vai trazer essa discussão um pouco para o âmbito das políticas públicas,
da campanha de eleição agora para vereadores, prefeitos, e aí você volta no terceiro bloco. Vamos junto. E a gente vai botar fogo aqui no programa, porque esse programa é controverso. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. Programa Controverso, segundo bloco, hoje com um tema, dentro das eleições 2020, cidadania LGBT. Estivemos com Eduardo Oliveira e agora o nosso convidado é um amigo que eu tenho de forma muito especial, Adriano Ferreto. Tudo bom, Adriano? Tudo bom, graças a Deus, e eu estou muito feliz de estar aqui te reencontrando. Um grande prazer. O Adriano me ajudou a construir por telefone, né, Adriano, a ideia do debate. E vamos fazer um debate mais amplo ainda. Após as eleições, vamos fazer um debate um pouco mais amplo. Adriano, não sei como é que eu te apresento, né? Você é presidente do grupo Feliz Cidade, né? Eu te apresento como liderança LGBT? Então, eu não me considero uma liderança. Assim. Acho que um militante LGBT. Também não gosto muito do termo militante. Me considero mais um ativista. Ativista LGBT. Ativista. E o que você pode conversar um pouco conosco da sua experiência enquanto ativista, em matéria de grupos organizados, para que o público te conheça um pouco melhor? Então, eu sou ativista da causa LGBT já tem um bom tempo, né? Desde 2002 a gente está construindo, junto com várias outras pessoas em Goiânia, a luta pelos direitos e a garantia de cidadania LGBT na capital. Não só na capital, mas a capital acaba sendo um pouco de exemplo também. Então, o que acontece na capital acontece também. As cidades menores, cidades do interior, acabam copiando um pouco a nossa capital. Esse ativismo seu já tem mais ou menos quantos anos, Adriano? Desde 2002. Desde 2002? Desde 2002. E você passou por quais ordens, organizações, por quais tipos de trabalho, de gestão pública? Sempre foi no grupo Felicidade, né? Na verdade, a gente chamava Grupo Diversidade. E aí a gente acabou optando por mudar o nome também, porque a própria palavra diversidade, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, porque as pessoas, quando você fala de diversidade, elas acham que você está falando de diversidade sexual, e diversidade é diverso, é diversidade cultural, religiosa, gastronômica, enfim, tem uma grande diversidade na diversidade. E a gente optou por mudar o nome, porque também a gente mudou o conceito do nosso trabalho para Grupo Felicidade. Já tive a oportunidade de ser secretário extraordinário do ex-prefeito Paulo Garcia nesta pauta na Prefeitura de Goiânia. Que na época chamava Secretaria de Diversidade. De Diversidade Sexual. Uhum. E aí, na mudança que a gente construiu junto com o prefeito, não porque era uma secretaria extraordinária, e o medo que eu tinha era, quando eu sair, o trabalho vai terminar. Então, eu preciso lutar para que ela se torne institucional, esteja lá no organograma oficial da prefeitura. Construímos com o prefeito Paulo Garcia e aí ela virou Assessoria LGBT, com esse nome mesmo, dentro da Secretaria de Direitos Humanos. Excelente. Foi quando nós nos conhecemos e tivemos aí algumas propostas de trabalho. Muito difícil naquela época, né? Os recursos da prefeitura e era uma época muito difícil. Difícil continua, né? Toda a gestão ela é muito complexa, mas você fez um excelente trabalho, foi um grande parceiro nosso. Mesmo. E assim, eu tenho muita alegria porque
algumas coisas conseguir avançar graças ao seu empenho pessoal lá dentro da Secretaria da Prefeitura. É por isso que nosso tema hoje é exatamente isso, cidadania LGBT. Eu entendo que a cidadania é para todos aqueles que compõem a pátria, todos aqueles que compõem a nossa nação, e nós precisamos entender que nós vivemos num país, num mundo, num universo que é morada de todos nós. E está sendo. Você acha que para alguns grupos LGBT essa existência tem sido questionada, resistida? A existência e a cidadania LGBT ela é negada desde que mundo é mundo, né? Então você tem, na verdade, um grupo de pessoas que tem direitos básicos negados todos os dias. Eu falava na época que eu era secretário para algumas pessoas que uma coisa básica, pensa na coisa mais básica que você possa imaginar, por exemplo, sair da sua casa e ir na padaria comprar um pão. É exatamente o que eu estava pensando. É básico, não é? Comprar um pão na padaria. Uma pessoa travesti não consegue fazer isso, sem ser xingada, sem ser achincalhada, sem sofrer todo tipo de preconceito. E aí a gente acaba levando algumas pessoas para a marginalidade. Porque a sociedade pode até aceitar um LGBT, mas você não pode parecer um LGBT. Então isso não é cidadania, entendeu? Cidadania é eu poder ser quem eu sou em todas as horas do dia e ser respeitado por isso. E essa é uma luta que a gente tem de coisas básicas, poder ir no supermercado, poder usar um banheiro. Hoje a população trans luta para poder ir no banheiro, gente. Você fazer um xixi no banheiro, você tem a polícia, você é expulsa de shoppings, você vive um verdadeiro inferno para poder ir ao banheiro. Mas, Adriano, meu público, muito dele é evangélico. Eu trouxe esse tema exatamente por ser um tema controverso e um tema que eu imagino ajudar a fazer alguns esclarecimentos. Essa é a ideia principal. E eu tenho filha, uma mulher trans, ela tem pênis, ela vai num banheiro feminino e ela tem pênis. Pode ser que sim, pode ser que não. Não, mas pelo menos aqui em Goiás é uma coisa, eu acho que muito comum, não? Não, tem muitas mulheres trans que já são ressignificadas. Chama-se o que é uma mulher trans ressignificada. O Eduardo Oliveira já nos trouxe muitas orientações. É uma pessoa que já passou pela cirurgia de transgenitalização, ou seja, ela já não tem mais um pênis. Já foi feita a cirurgia e hoje ela tem uma vagina normal. E o homem trans também tem condição de ser ressignificado? Ele faz, mas é um pouco diferente o processo. E é mais complexo. Mais complexo e o resultado não é tão idêntico, digamos, como no caso da mulher trans. Mas o grande medo exatamente das famílias vem em relação a esse contato, porque na mente da população é um homem e ele estaria entrando no banheiro masculino e expondo uma genitália masculina. Não existe essa possibilidade? Primeiro que não tem como expor uma genitália masculina, a não ser que ele saia já entrando no banheiro tirando o pênis para fora, até porque todo banheiro feminino tem cabines. O único que tem mictória é no banheiro masculino. Então, quando você chega lá, se vai fazer o uso do banheiro, você vai entrar em cabine e vai fechar a porta. A segunda coisa é a gente pensar em estatística. Hoje, no planeta Terra, qual é a estatística, por exemplo, de uma mulher trans que estuprou uma mulher dentro do banheiro feminino? Nenhuma, é zero. Mas se você perguntar, por exemplo, a estatística de pais, avós, tios que estupram crianças dentro da sua própria casa, vou te falar, 97% segundo o próprio governo. Você acha que esse medo é semelhante ao que se teve quando os negros passaram a usar os mesmos ambientes que os brancos? Eu acho que Você acha que essa resistência, ou seja, ela está só na cabeça das pessoas, é meramente cultural? Eu acho que, na verdade, é tudo baseado num discurso de ódio. Então, o que falta muito, inclusive é muito bom a gente estar falando com o público evangélico, falta um pouco de diálogo. Falta o diálogo no sentido de quê? Da gente conversar e se entender. O que hoje tem é 1, 2, 3 que acabam dominando a mídia, dominando a comunicação. E aí de fato, se você começa a ouvir o tempo todo determinada situação, você vai ficando com medo. A pessoa que tem medo, eu não posso criticá-la por ter medo. O medo é uma reação do nosso corpo. Agora, o medo vem da onde? Vem da construção de um discurso odioso. E esse discurso, basicamente, é para manter uma situação de poder. Então, determinadas pessoas que querem manter certos poderes acabam usando esse discurso de ódio
para dominar mentes. E Acontece, aí, então, a gente acaba tendo essa dificuldade no diálogo. Mas a partir do momento, e eu vou te falar, a gente está falando com evangélicos, eu quero olhar para o próprio evangélico que está assistindo esse programa e te perguntar, você conhece uma pessoa LGBT? Ele vai dizer que sim. Você seria capaz, por exemplo, de aferir o caráter e a ética dessa pessoa? Provavelmente sim. Se você perguntar para minha mãe, que é evangélica, ela vai te falar que eu sou uma pessoa de caráter, uma pessoa de ética, que nunca cometi um ilícito. Mas é igual aquelas pessoas racistas, que o negro bom é aquele negro que é do relacionamento dele, e o resto ela não gosta. Mas não gosta por quê? A pessoa não gosta racista, de quê? a pessoa racista, ela é racista com a pessoa de fora e de dentro. Ela pode fingir, dizer, eu tenho amigos negros, não sei o quê, mas na verdade é um fingimento. Porque a partir do momento de você julgar uma pessoa pela cor, ou uma pessoa pela sexualidade, a minha mãe não é homofóbica, ela é evangélica, não é LGBTfóbica de jeito nenhum, recebe gays, recebe travestis, recebe todo tipo de pessoa na minha casa, com muita alegria, com exatamente os mandamentos de Cristo, com hospitalidade, com felicidade. O que está precisando para a sociedade? Mas eu gosto de você, Adriano, porque você é uma pessoa que toca na ferida. O que está precisando para que se humanize mais a visão desse LGBT, desse gay, dessa lésbica, desse transexual, enfim, de toda esse grupo de humanos? A própria palavra preconceito, ela já preconiza algo que você, na verdade, nem conhece. Você faz um conceito de algo que você não conhece. O que falta é diálogo, falta disponibilidade e disposição de ouvir. Se você ouve a dor do outro. Eu li um livro, eu fui da igreja Sara Nossa Terra, que eu amo muito, inclusive, e lá eu li um livro que mudou muito a minha vida, chama A Voz do Coração. E eu, inclusive, é uma sugestão para vocês, que é um livro evangélico para vocês lerem. Foi o Robson que escreveu, não? Não, é um americano. Eu vou ficar devendo o escritor. Certo. E, na verdade, esse cara, vou dar spoiler do livro, esse cara tá de boa na vida dele e um dia ele acorda ouvindo pessoas. Ele falou, o que tá acontecendo? Fiquei doido, né? Aí ele vai num bar achando que tá doido e aí ele ouve outras coisas, mas ele ouve as mais profundas confissões e muitas tristezas. E aí, a partir do momento em que ele ouvindo o coração das pessoas. Exatamente, mas não é ouvir a boca, ouvir o que a minha voz está falando, mas é ouvir o coração. Ele tem uma empatia. E aí é um superpoder que ele desenvolve. E o livro é maravilhoso, vale a pena muito a ler. E aí eu acho que falta um pouco isso, falta da gente parar de ouvir, e às vezes a gente quer ouvir, aí você fala uma coisa, eu não gosto, eu vou discutir com você, você não gosta, discute comigo, e a gente briga, e não leva a lugar nenhum. Mas o momento em que eu paro e ouço de verdade o que você tem a dizer para mim, e que você ouve o que eu tenho a dizer para você, as coisas melhoram. E eu acho que é o que está faltando. Eu acho que a gente criou dois inimigos que não existem, cristãos e LGBTs. Não são inimigos. Eu sou criado numa igreja evangélica, minha mãe, minha família inteira, eu amo a minha mãe, a pessoa que eu mais amo no mundo é evangélica. Então, e assim, com todos os LGBTs, a maioria de LGBTs tem convívio com evangélicos e a maioria de evangélicos tem convívio com LGBT. Então, o que falta, na verdade, é a gente parar um pouco. O que está acontecendo? A gente acabou indo na conversa de algumas pessoas... Mas aí eu preciso também, até também puxar um pouco a sardinha aqui para o grupo. O que eu acho é que existem vários pastores agressivos. E eu creio que existem alguns pastores que preconizam, sem muito fundamento bíblico, uma guerra santa... Que não existe. Que não existe. Mas eu acredito também, isso eu preciso ser honesto com você, claro, que existem lideranças, ativistas, militantes, LGBTs, que são muito agressivos em relação aos usos e costumes que, se precisam ser transformados e precisam ser mudados, mas nós sabemos que existe um tempo e uma hora e uma forma. E muitas vezes empurrar o conflito só para poder escandalizar é chamar para briga. Será que não? Mas a questão principal é o seguinte, eu acho que tem lideranças LGBTs que são extremamente agressivas com a
própria igreja evangélica. É isso que eu tô querendo dizer. Mas não estou nem falando de uso e costume, até porque a própria igreja evangélica, eu falo porque eu estou com 38 anos e eu vivi a igreja evangélica lá de trás. Mas você que não podia no ar, Adriano. Rapaz, você é único, hein? Agora foi. Eu sou de um tempo da igreja evangélica, não podia, mulheres não podiam usar saia, nem usar nenhum tipo de bijuteria, não podia cortar o cabelo. E a gente mudou isso, sabe por quê? Porque a própria igreja entende que isso não interfere absolutamente na santidade da pessoa. Mas se tivesse alguma mulher que tentasse empurrar, obrigar, peitar, teria uma dificuldade muito grande há 30 anos atrás. Mais 30 anos atrás. Mas se a gente está hoje, com as irmãs hoje, podendo usar uma calça, porque um brinco, esse processo não foi lento não, irmão. Há muitas mulheres cristãs que brigaram também, que foram excluídas da igreja, entendeu? Tudo é à custa de muita briga e muita luta. Se hoje a gente tem uma liberdade feminina dentro da igreja, se a gente tem bispas e pastoras, foi porque mulheres lá atrás enfrentaram a própria dificuldade dentro da igreja. Isso não foi ditado de graça. Mas você não acha que existe algumas atitudes hostis de lideranças LGBT com a igreja? Mas claro que existe, assim como existe da igreja com LGBTs. Aí é a questão. Uma coisa reflete a outra. Por isso que eu estou dizendo, a gente precisa parar, e ouvir conversar e ouvir o coração. Quero ouvir os evangélicos, onde que é que aperta? E quero quero que os evangélicos nos ouçam dizendo, onde que aperta vocês? Não dá para simplesmente uma pessoa que se diz de Deus, uma pessoa que se diz cristã, enfim, quando você se diz cristã, você está abraçando a cultura do próprio Cristo. Como uma pessoa dessa diz que a igreja não é um lugar de gays? A igreja é lugar de gays, sim. Quando os gays forem na igreja, acolham, porque ele está precisando de um bálsamo. Mas eu não estou falando aqui de aceitar, de agora a igreja vai ser... Não, jamais eu estou falando de acolher. Esquece gay, esquece sexualidade. Pessoa, humana, pensa nela. É ela que é importante. Adriano, você tem 18 anos como ativista e você vem de lar evangélico. Você já viu alguma igreja que fecha a porta para o homossexual? Que fecha a porta? Esses dias para trás, uma liderança, uma pessoa que se diz, não acredito que é liderança, porque eu conheço muitos evangélicos, ele se diz liderança, disse que igreja não é lugar de gay, ou seja, sai daqui. Agora, eu já tive muita dificuldade em alguns lugares com outras pessoas... Você acha que o André Valadão, que foi essa pessoa, ele foi mal entendido, não? Ele não foi... Eu acho que... Porque na igreja dele frequenta muitos homossexuais e eu já estive em cultos aonde o André Valadão esteve. Acho que foi infeliz a frase. Eu acho que foi muito mal construída. Mas a questão é essa. Toda vez que a pessoa fala uma coisa errada... Eu te falo que na Igreja Fonte da Vida, que eu sou membro e aonde eu me sagrei pastor, nós já tivemos cultos aonde recepcionamos, inclusive tiveram travestis, homossexuais, etc. Perfeito. Porque a igreja é lugar de cura da alma. Da alma. E a relação entre o ser e Deus. Exatamente. Quem julga, quem levanta, quem analisa, é com Deus. Agora, há uma série de questões de respeito para com a estrutura da igreja e isso é exigido. Eu me lembro, eu era pastor da igreja Vila Nova, e uma senhora disparou a esbravejar dentro da igreja, ia gritar, etc. Eu falei, minha senhora, eu vou dar duas... Eu sempre fui uma pessoa muito contundente, você sabe disso. Eu sou bacana, sou legal, sou educado, mas sou muito contundente. Vou dar para a senhora duas oportunidades. A senhora se assenta e aquieta e a gente continua o culto, ou a senhora pode ir embora, que a porta da rua é a serventia da casa. E isso vale para homem, para mulher, para jovem, para hétero, para homossexual, vale para qualquer ser humano. Eu acredito que a igreja, a palavra de Deus diz que tudo tem que ser feito com ordem. E decência. E decência. A decência, eu não vejo ela como uma atitude de postura de apresentação social. Com certeza. Não vejo, nunca vi. Mas com certeza a forma como decência tem mais a ver com respeito. Exatamente, com respeito. E é basicamente isso que eu defendo, sabe, Adriano? Mas eu quero te ouvir para a gente concluir esse bloco e podermos anunciar o nosso próximo bloco. Você acha... que hoje a igreja, pelo menos para se contemplar, para congregar, é um ambiente hoje mais hostil ou menos hostil do que a igreja que você conheceu quando você era adolescente? Eu acho que a igreja de hoje ela é mais hostil em alguns pontos e menos hostil em outros. Por exemplo, essa própria questão que eu citei das mulheres, de você ter hoje uma juventude que pode ter uma dança dentro da igreja. Nossa, na minha época, se você mexesse um pouquinho, era excluído da igreja. Não então podia hoje, dançar. hoje é mais hostil?
Então, eu estou dizendo, em alguns pontos ela é menos hostil. Em outros, por exemplo, em aceitar algumas questões de diferença, e eu não estou falando aceitar a questão LGBT, porque eu entendo toda a questão implícita dentro da igreja, dentro do costume da igreja, do que está na Bíblia que a pessoa evangélica acredita, não é isso. Mas eu acho que, na minha época, apesar dessa hostilidade que eu digo que tinha, o evangélico, o cristão, você olhava para ele e você viu o quê? Você viu uma pessoa muito mais amorosa, né? Hoje tem menos acolhida? É isso que você quer dizer? A palavra é justamente essa. Hoje tem muito menos acolhida. Nessa época, na década de 90, por exemplo, você olhava uma pessoa cristã, ele basicamente tinha passagem em qualquer lugar. Você falava que era cristã, a pessoa, não, isso aí é honesto, essa pessoa é respeitável, ela é uma pessoa amorosa, era um bom samaritano. Hoje, você tem uma certa dificuldade, até por conta dessa luta nossa, eu percebi muita dificuldade. Eu vejo hoje um grupo no Congresso Nacional que tenta impedir direitos básicos, entendeu? E aí mente, o pior de tudo, mente para os evangélicos dizendo de pautas que nem existe. Eu vou te falar um único detalhe rapidamente. Você vai falar, mas... Para isso, você empolgou demais. Empolguei. E eu cortei o Eduardo Oliveira quando ele estava nessa empolgação e você entrou em vários assuntos que o Eduardo queria conversar. Então, vamos convidá-lo para fazer essa composição na mesa com a gente? Vamos. E você permanece conosco. Você está no lugar certo. De volta ao programa Controverso, hoje muito especial, eleições 2020, hoje controverso mesmo, cidadania LGBT. E agora voltou aqui para o nosso estúdio Eduardo Oliveira. Eduardo, você acompanhou a manifestação do Adriano Ferreto? Sim, com toda a propriedade. Adriano é um militante, é um ativista há muito tempo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, você concorda que o grupo social, as pessoas, eu não sei como me referir, LGBT, necessita, sim, de ativismo e necessita de defesa? Acho que qualquer população segregada precisa, necessita. Os homossexuais são segregados? Sim, se eu pegar a expectativa de vida de uma menina trans hoje é de 35 anos. Uma expectativa de uma menina hétero é de 72,9 anos. Então a gente precisa entender que há uma diferença entre os seres humanos aí por conta da sua condição de gênero ou do exercício da sua sexualidade. É afrontoso perceber que para isso é necessário políticas que garantam a essas pessoas acesso ao mundo, ao espaço educacional, ao mundo do trabalho. Então não é tão simples. Se elas são segregadas socialmente, é necessário que elas se agrupem, sejam nos coletivos, nas organizações, onde quer que seja. Se o capital se organiza para defender o seu próprio interesse, por que não as pessoas? Né? Então é um caminho, é necessário, ainda se faz necessário. Há menos de um ano a gente tem a condição da homofobia como crime no Brasil. Quer dizer, as pessoas morrem no Brasil por sua expressão de sexualidade, por sua orientação sexual. Isso é um absurdo.
Eu sempre quis questionar esses dados que a gente recebe das redes de apoio a homossexuais, porque eu acho complicado. Eu fui conselheiro da Ordem dos Advogados muitos anos, eu fui ativista de direitos humanos muitos anos, então a gente recebia bastante material estatístico. Então, existem mortes, e existem mortes por violência, assalto, acidente e assim por diante. Como é que o grupo LGBT ele consegue separar se essas mortes são distintas, por exemplo, crime de ódio? Crime de ódio. Não consegue. Não consegue. Mas então não é pesado não dizer, consegue. por exemplo, que essas mortes todas acontecem por crime de ódio? Vamos antes. Por que não conseguem? Porque o Estado não classifica isso como crime de ódio. Não existe nem na hora que você vai registrar o boletim de ocorrência o aspecto de você colocar isso como nominação. Então, isso não transforma em dado. Nós estamos falando de subnotificação. E aí, precisa que entidades, organizações, instituições educacionais parem para fazer pesquisa. E elas conseguem identificar para você que morre no Brasil pelo menos uma pessoa a cada 23 horas pela sua condição de orientação sexual. É esse o elas problema. Conseguem. Se aquela morte foi pela condição... Giovanni, eu tenho um amigo chamado Lucas Fortuna, que militou conosco, foi ativista conosco, estava no Recife para apitar jogos de vôlei, ao qual ele era árbitro, e foi jogado de um penhasco por outros 2 caras. Isso é crime de ódio. Eles têm características próprias, no formato, na condição do corpo, naquilo que é encontrado junto com os objetos que foram deixados, muitas das vezes por empalamento. Tem situações que a gente aqui não quer enxergar. E aí não querer enxergar não quer dizer que não exista. Existem. Agora, o Estado nega a ele próprio as informações para quando chegue, para que isso se torne uma política pública execuível. Então a gente não tem hoje... Você pode pegar o boletim de ocorrência do Estado de Goiás. Sim, mas os grupos... O feminicídio já está. Mas eu concordo com você. Eu estou testificando que eu sei, e não é de agora, é de sempre. Essas agressões, quase como se fosse permitida. Se é gay, pode matar. Se é gay, pode matar, pode bater, né? Nós temos grupos que são excluídos. Mulheres que por muito tempo a máxima de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e ficou isso por muito tempo. Hoje a gente está entendendo que não é assim. Negros que da periferia, hoje ainda jovens negros, são a maior população atingida por crimes violentos cometidos pela própria polícia. Jovens, vidas ceifadas. E gays, infelizmente. Mas quando você traz os números... Eu não trouxe números, você está discutindo números. Eu te disse um em particular, que a cada 23 horas, pelo menos um homossexual morre pelo único e simples fato de ser gay. Eu só te trouxe esse. E aí não é genérico. Isso acontece. Pode até acontecer mais. Agora a subnotificação é muito grande. Você comentou sobre a questão de educação. E nós sabemos que tem hoje uma pauta sendo discutida e que vai ser votada no Congresso Nacional, que é o Escola Sem Partido. Eu fui estudar o tema, Escola Sem Partido. Me parece que grande parte da questão, juntamente com a exclusão do Che Guevara como um líder latino-americano, a impossibilidade de partido de esquerda e etc., mas grande parte da discussão ali dentro me parece que tem a ver sobre a questão de gênero. Então, somente. Você acompanha alguma coisa, Adriano Ferreto? Então, a gente acompanha já há um bom tempo essa pauta, e na verdade é uma pauta monstro. O que eu chamo de pauta monstro é aquela pauta que não tenho nada para fazer, vou criar um monstro, vou fazer as pessoas acreditarem numa pauta horrorosa que estão criando para destruir a família brasileira, e aí eu vou ganhar adeptos. Para quê? Para que eu ganhe poder, para que eu ganhe dinheiro, viu? Tem gente ganhando dinheiro com essa pauta. E, assim, apesar dos pesares, esse projeto, mesmo aprovado no Congresso Nacional, ele é inconstitucional, porque só vota num projeto desse, aliás, só apresenta e defende um projeto de escola sem partido quem nunca pisou numa escola. No dia que a pessoa pisar numa escola e ver que lá falta merenda escolar, que o debate lá minha barriga vai ficar vazia ou eu vou encher ela... Não, aonde eu vou sentar para assistir aula. Não, isso aí vamos revezar a cadeira. Vou ter que sentar no chão ou vou ter que sentar na cadeira? Ou se eu vou chegar vivo, né? Exatamente. Quantas crianças que têm que atravessar rios para ir para a escola,
Quantas coisas importantes que a gente deveria estar discutindo na educação e está discutindo um cavalo, um elefante branco que não existe. Eu estudei, você estudou, todos nós estudamos em escola pública aqui e a gente sabe muito bem que eu vim ouvir falar de Che Guevara na faculdade. Então, tá falando de Che Guevara, tá falando de gênero, para você ver. Eu vi primeiro a camiseta dele do que depois estudar. Exatamente. Eu não estudei Che Guevara. Eu ouvi falar de Che Guevara na faculdade, mas eu nunca estudei sobre Che Guevara na faculdade, nem sala de aula, nunca. Também nunca estudei. Eu só fui conhecer Che Guevara, na verdade, quando eu, por minha própria questão, eu fui estudar sobre a história, Giovani, da libertação de Cuba e etc. Eu vou te contar para você. E depois sobre a Argentina, sobre Colômbia. Quem mais fala de Che Guevara, quem mais conta as histórias de Che Guevara é realmente quem está defendendo, quem está lutando a favor dessa escola sem partido. Porque as outras pessoas, às vezes, nem lembram muito do Che Guevara. Quando eu estava na igreja, eu ouvia direto que tinha um projeto de lei que queria obrigar as igrejas evangélicas a casar LGBT nas igrejas. Gente, essa pauta nunca existiu. Eu ficava horrorizado. Eu era gay, estava na igreja e falava, gente, mas isso está errado. Quando eu saí da igreja, eu fui estudar e fui ver como é que era, fui ler a tal famigerada PLC 122, que foi tão demonizada. Quando eu fui ler lá, não tinha absolutamente nada disso. Pastores que seriam presos por pregar no púlpito que homossexualismo é pecado, de acordo com o Deuteronômio, de acordo com, acho que Carta de Timóteo. Pois é, aí que está a questão. A lei nunca disse isso. Pelo contrário, a lei, na verdade, protegia. Por isso, inclusive, que a gente é tão a favor da laicidade do Estado. A lei protegia o rito religioso. Agora, claro, não dá para você cometer excessos, inclusive de própria liderança evangélica. De falar da qualidade moral, ética, pelo fato de ser... Pelo contrário, já teve líderes na televisão chamando violência contra a população LGBT, dizendo pau neles, bate neles. Tenta, é só procurar que vocês vão achar. Isso sim é crime. Agora, você dizer dentro da sua igreja que a homossexualidade, aos olhos da Bíblia, entendeu? Que eu nem sei se é aos olhos de Deus, porque eu fui feito por Deus. Então, se ele me fez aos olhos dele, me fez gay, mas vamos nos manter, nós vamos discutir lá, mas esse discurso. Vamos discutir aqui na Bíblia. Então, aos olhos da Bíblia, a homossexualidade, que não tem perigo de falar homossexualidade, não vai para o inferno dizer que é homossexualidade, porque o homossexualismo tem a ver com doença, entendeu? O sufixo ismo, ele traz a questão de doença, e isso já está provado por A, B, C, que homossexualidade não é doença. Então, apesar disso, que aos olhos da Bíblia, a Bíblia diz que é pecado. Ok, beleza, nós não vamos discutir. Inclusive, uma grande fake news que saiu de dentro de um gabinete de um deputado da bancada evangélica, dizendo que o Jean Willis, um gay que sofreu toda sorte de fake news desse país, com todo tipo de coisas horrorosas a respeito de um cara incrível, basta as pessoas conhecerem ele, dizendo que ele tinha apresentado um projeto de lei para mudar a Bíblia. Ora, veja bem, a Bíblia ela não é propriedade do Congresso Nacional, propriedade do Brasil. É impossível fazer um projeto de lei para mudar a Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Então, as fake news até agora, de prender pastor porque estava pregando que homossexualidade é pecado. Mentira. Que ia trocar o texto da Bíblia. Mentira. Casamento dentro de igreja, mentira. O kit gay. Mentira também, nunca existiu. O que existiu do kit, o kit foi feito pelo Haddad. Pelo Haddad. Pra quê? Mas não foi nem pelo Haddad, né? Foi um grupo, foram várias pessoas, foram o Conselho... Essa parte de educação... Vamos deixar o professor. Ele vai falar muito melhor. Era um programa do governo federal chamado Brasil Sem Homofobia. Sim, eu me lembro. E dentro do programa tinha uma ação voltada para as escolas. Então, o programa Brasil Sem Homofobia começou a ser construído com diversos técnicos. Foi contratada uma consultoria do clã que parou para pensar sobre como isso seria feito. E quando se chegou aos 2 primeiros vídeos, que não era uma prévia, nem era o que estava sendo martelado, que seria aquele, a campanha se aproximava, botaram isso na mesa da presidente e ela simplesmente falou, não, corta isso aqui, pode não dar problema. O programa nunca existiu, nunca saiu do papel, e o que houve foi a contratação de uma consultoria que tratou do tema. E eram 2 vídeos super simples, um que trabalhava sobre a questão da travestilidade, eu me lembro,
E outra da descoberta da sexualidade por meio da juventude. Eram coisas que, se você for ler, verificar e ler e ver os vídeos, não tinha nada demais. E tudo e a ideia também era que esses vídeos e esse material era para suporte. Meninos maiores, era já a partir de adolescência. Mas o que foi divulgado é que as diretrizes era para ensinar para crianças de 5, 6, 7. Inclusive, acho que a pastora Damares, ela foi uma grande propagadora disso. Infelizmente, usa desse argumento para ganhar adeptos, mas nunca houve nesse país. Até porque a gente tem lei de diretrizes e base, Giovanni, que deixa muito claro qual é a setorização de escolarização das crianças, e a gente tem os parâmetros curriculares que deixam muito claro qual é a medida de ensinamento que pode se dar para determinadas faixas etárias. Então isso nunca aconteceu no Brasil e jamais aconteceria. Eduardo, você foi casado 14 anos. 14 anos. Você foi casado 6 anos. 6 anos. O relacionamento de vocês foi um relacionamento único? Vocês tinham só esse companheiro? Foi fiel, foi fechado? Dos 14 anos, sim. Certo. Monogâmico. Você, como ativista LGBT, você falou da sua mãe aqui várias vezes. Você falou da sua formação evangélica. Sim. Você é professor. Sim. Vocês são contra a família? Há pautas LGBT no Brasil, não quero saber o resto do mundo, no Brasil, que desejam a desconstituição família? Pelo contrário, uma das primeiras pautas era a própria adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Isso é família, que eu saiba, isso é família. Quando você constitui um grupo com mais de 2 pessoas, você está construindo uma família. A princípio, o próprio casamento, a própria união estável, que não foi nem casamento a princípio garantido em 2011, é para garantia de família e garantia de sucessão de direitos. Então, depende do que a gente quer construir de família. Se a gente entende de família, homem e mulher, filhinhos e cachorro e papagaio, é uma coisa. Agora, esse conceito de família se ampliou. Uma das crises que há de contrapeso no Congresso é esse entender, porque na Constituição está lá homem e mulher. O que o próprio STF já interpretou que não é bem assim, que é necessário que a gente amplie esse aspecto de família. A Constituição de 88 era de uma forma, ela estava para esse entendimento. Agora, a sociedade evoluiu em torno disso. E é uma questão importante que a própria Constituição de 88 ela já erra quando ela coloca essa constituição familiar, esse núcleo específico, porque já naquela época você tinha famílias formadas por avós, por só uma avó e uma mãe e um neto. Criança. Então, assim, você tem vários formatos de família. Então, a pauta LGBT não é para a destruição da família, mas para a ampliação das famílias. Existe pauta LGBT para transformar crianças em homossexuais? A gente sabe que não se transforma. Desculpa, porque isso me dá vontade de ir, mas eu preciso perguntar isso. Não tem. Vamos deixar claro. Não Como existe. é que transforma um menino em homossexual? Porque acho que tem muito pai querendo destransformar. Mas a gente podia focar em nós mesmos. Nós não conseguiríamos ser transformados em outra coisa do que a nossa própria existência aqui. Nós somos o que somos porque somos. Não tem como. Não existe um comprimido que você dê a uma pessoa. Não é o Matrix. Vermelho, e aí é uma coisa muito importante. Não. Azul para menina e rosa. Vermelho, lá é vermelho no Matrix. Azul e vermelho, os 2 comprimidos. Uhum. Eu sou uma criança que nasci e fui criada num lar evangélico, numa igreja extremamente tradicional, que é a Assembleia de Deus, numa época, década de 80, que era mais ainda tradicional, digamos assim. E esse discurso de ódio, ele me machucou muito, porque eu chorava. Eu lembro quando, a partir do momento em que eu começo a perceber essa diferença, eu chorava muito, porque eu ouvia dentro da igreja de que eu ia para o inferno. E aí eu tentava mudar isso, entendeu? Então eu chorava muito e eu tentava entender por que Deus me odiava. Por que Deus me odiava? Já que Ele me fez assim e Ele já tinha me feito destinado ao inferno. Isso me consumiu por muitos anos. Eu tenho certeza que a minha vida acabou não se desenvolvendo como poderia ter sido desenvolvida, muito mais plena, justamente por ter vivido esse conflito interno causado dentro da igreja. Olha, com esse testemunho que você trouxe sobre a sua própria existência, nós precisamos encerrar. Porque o tema é grande demais, mas eu prometo, nós vamos voltar com mais frequência. Eu acho que esse diálogo precisa ser aberto e vamos conversar um pouco sobre isso. Mas antes eu preciso que vocês deixem aqui, vou deixar que vocês escolham. Nós estamos em momento de eleições. Então,
O que é que você aconselharia a pessoa em relação à pauta LGBT sobre a escolha do seu vereador? E o outro, aí fica a vocês a escolha, o que deve ser olhado no prefeito a respeito da pauta LGBT? Aí alguém que queira utilizar também essa distinção como elemento do seu escrutínio. Eu acredito que o eleitor tem inúmeras razões para escolher seu candidato, mas o importante nesse caso é que ele tenha proximidade com candidatos que estão pautados e compromissados com a garantia dos direitos civis e dos direitos humanos. Aí nós estamos falando de direito humano, não é aquilo que a gente vê pejorativamente, que assim, é direito de bandido. Não, é direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, então é direito à cidadania. Se nós aqui compreendemos que os candidatos LGBT carregam essa pauta, é importante que a gente tenha esse olhar mais crítico a eles. Eu acho mais, esse é um ano especial às mulheres, às candidaturas negras, às candidaturas de homossexuais que cresceram, de acordo com as leituras aqui, mais de 86%. Então é necessário que a gente tenha esse olhar. Ocupar os espaços de poder da população LGBT com esse olhar, isso influencia nas políticas públicas, influencia no trato, influencia na normalidade, na vida pregressa das pessoas, e é importante que a gente tenha esse olhar. Se você que é eleitor está aí do outro lado e vai se interessar por alguma candidatura, checa a história dessa pessoa, vê se ela está compromissada com essas verdades que você carrega também. Esse compromisso com o social que eu acredito e tenho essa vivência de que os candidatos que carregam a bandeira LGBT também possuem. E não necessariamente sejam gays, isso não é o caso, mas as pessoas que estão compromissadas com essa bandeira de levantar a cidadania e o compromisso, a felicidade que a gente tanto espera e que as pessoas possam viver na sua plenitude e a sua cidadania plena. Eduardo Oliveira, prazer receber você aqui. Já está convocado para novas rodadas de bate-papo. Bora. E você, meu irmão, meu amigo, Adriano Ferreto, já desde agora te agradeço a sua presença e peço para você deixar a sua mensagem. O próximo prefeito de Goiânia ele precisa ter compromisso com a cidade de Goiânia. Quando a gente fala com a cidade de Goiânia, a gente precisa pensar na cidade de Goiânia por inteiro. Então, quando você é eleito prefeito de Goiânia, você vai governar para todas as pessoas, porque você vai ter voto de todas as pessoas, evangélicos, espíritas, pessoas de religiões de matriz africana, héteros, LGBTs, brancos, negros, pessoas que moram em bairros luxuosos e quem mora na periferia. E a gente precisa de que um prefeito olhe para todos, governe para todos, mas obviamente que tenha um coração voltado para aqueles que mais precisam, já que as pessoas que moram na periferia, as minorias, enfim, essas pessoas precisam muito mais do poder público do que hoje uma pessoa que tem aí a sua total e completa autonomia. Então a gente espera profundamente que o próximo prefeito de Goiânia tenha compromisso com todas essas causas, desde a causa animal até a causa da periferia, transporte, enfim, que cuide de Goiânia. E esse foi o nosso programa Controverso. Permanece conosco, você está no lugar certo.